Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nesse momento a transmissão direta. Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento nós vamos orar. Pedimos, irmãos, que também orem conosco. Pai, nós te agradecemos pela a tua bondade, meu Deus, de ter nos dado esse dia. Ó Pai, de ter concedido a cada um de nós, Pai, que vivesse nesse dia, um dia de felicidade, um dia que nos trouxe, Pai, muita alegria, porque somos os teus servos. Ó Deus, e sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Por isso estamos aqui, Pai, agradecidos ao Senhor pela minha vida, pela vida da Valdilene, a vida do irmão Heber. Ó Deus, e a vida de todos os irmãos, Pai, que desta igreja, de todos os crentes dessa igreja, de todos aqueles, Pai, que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento. Que o Senhor abençoe, Pai, tudo que vai ser feito, falado. Ó Deus, a tua mensagem, a tua palavra, que ela seja, Pai, temperada com sal e que ela atinja, Pai, o coração de cada um dos amados irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino agora. Nós vamos abrir o nosso cantor no hino 171, 171, Avivamento. Nesse momento, eu convido todos os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 a 52. O cego de Jericó, vamos falar sobre este homem nesta noite. Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, orando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe:
tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que... Desculpa, meu irmão. Jesus, olhando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, esse texto fala muito comigo. Porque esse texto, ele nos dá uma visão de uma verdadeira fé, de uma verdadeira perseverança de um homem que acreditava e que colocava a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Bartimeu era um homem cego de nascença e mendigava em um caminho que entrava e saía de Jericó. Era um homem desprezado pela sociedade, não tinha sequer nome próprio. Era simplesmente Bar. Bar significa filho em hebraico. Então, este homem era simplesmente filho de Timeu. Não tinha um nome próprio. Ganhava a vida mendigando, pedindo esmola à beira de um caminho. Mas um certo dia, Bartimeu, na sua costumeira vida de pedir esmola, na beira desse caminho, ele viu um grande barulho. Um barulho assim de milhares e milhares de gente, aquele alvoroço. E ele ficou assustado, ficou espantado, Bartimeu. Mas um daqueles que ia na multidão falou com ele. Com ele que aquele barulho todo estava acontecendo, aquele barulho todo, porque Jesus, o Nazareno, estava passando. Aí o Bartimeu falou, opa, peraí, eu esperei tanto tempo por esse homem, eu tinha tanta convicção de que um dia eu seria curado por este homem, e agora fui informado que está passando aqui. Então o cego não perdeu tempo e começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que o cego clamava? Porque ele via em Jesus a sua única esperança e oportunidade de realizar o seu sonho de ver. Porque ali naquela estrada, como Bartimeu, tinha muitos cegos. Mas eles, naquela estrada, eles viviam uma vida de esmola, uma vida de cegos. Eles estavam acostumados com a vida que eles levavam. Mas Bartimeu não, Bartimeu tinha um sonho, ele tinha um sonho de ver. E quando ele soube que Jesus, o Nazareno, estava passando ali, ele acordou, falou, opa, agora é a minha oportunidade. Porém, irmãos, muitos da multidão o repreendiam, os discípulos e aqueles que iam passando ali na multidão, repreendiam Bartimeu. Muitas vezes, irmão, a gente está num caminho certo para fazer uma coisa muito importante que nós esperamos há muito tempo, e nesse caso aqui foi a realização das vistas de Bartimeu, e agora a multidão e os discípulos o repreendiam para que ele se calasse. Mas isso não foi o bastante, porque ele clamava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois do incessante clamor de Bartimeu, irmãos, Jesus parou. Jesus parou e mandou que chamasse. Então os que foram chamar, o cego disse, tem bom ânimo. Irmãos, agora eu pergunto para os amados irmãos, se o cego, se estava vivendo uma vida miserável, uma vida de esmola, era um cego que precisava ser levado pelos outros, ser trazido pelos outros, vivia à beira de um caminho, esperando que alguém passasse ali de vez em quando, não tinha perspectiva de vida. Aí chega alguém e fala, tem bom ânimo, porque ele te chama. Irmãos, era um cego naquele tempo, ele não tinha nenhum prestígio, até hoje não tem, nem valor algum, nem era aceito pela maioria da sociedade.
Ele dependia dos outros e não tinha nenhuma perspectiva de vida, como eu já havia falado. Mas ele tinha uma coisa preciosa, que era a fé. Ele tinha uma coisa preciosa, que era a esperança. Ele tinha uma coisa que dinheiro nenhum podia comprar, que era a perseverança. Ele estava ali esperando o Senhor Jesus Cristo uma hora passar por ali. Porque ele tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre. Então ele disse, opa, aí é a minha esperança. No dia que esse homem passar por aqui, no dia que o Senhor Jesus passar por aqui, eu vou correr ao seu encontro e vou pedir a ele que realize o meu sonho. E viu, o cego viu pela cura e a solução dos seus problemas na pessoa. A Bíblia diz que ele não perdeu, se livrando do único bem que ele tinha. Qual era o único bem que aquele cego podia ter? A sua capa. A sua capa, aquela capa fedida, mas que era com ela que ele se aquentava nas noites frias. E ao se aproximar de Jesus, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Irmão, eu pergunto aos amados irmãos nessa noite, se os irmãos tivessem um encontro com o Senhor Jesus Cristo hoje, e ouvisse essa pergunta do Senhor Jesus Cristo, o que queres que eu te faça? Imagine todas as coisas que um mendigo desamparado poderia pedir. Meus irmãos, ele podia pedir dinheiro, podia pedir fama, poder, tudo isso ele podia pedir. Mas nada disso o ajudaria. Nada disso o ajudaria em sua verdadeira necessidade. Porque não era isso que o cego queria. O cego tinha uma necessidade, ele tinha um alvo, que era ver. E esse alvo só podia ser cumprido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque antes havia muitos cegos em Jerusalém. Muitos cegos de nascença e muitos cegos que se tornaram cegos depois de grande. Mas esse cego de nascença, ninguém curava. Não havia nenhum cego de nascença que fosse curado antes desse cego aqui que Jesus acabara de curar. Por isso, o cego não perdeu tempo, correu para o Senhor Jesus Cristo. Então o cego respondeu, porque Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu tenha visto. Foi o que ele pediu, pois o desejo dele era ver. Ao fazer essa pergunta, Jesus obrigou o cego clara e objetiva. Meus irmãos, às vezes nós oramos a Deus, colocamos os nossos joelhos no chão, mas nós não sabemos pedir. Nós não temos uma objetividade no nosso pedido. O nosso pedido, muitas vezes, é para satisfazer o nosso ego. Mas o que o cego queria? Ver. Porque ele queria deixar aquela vida que ele levava. Ele não queria ser mais dependente dos outros. Ele queria fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, o seu pão com as suas próprias mãos. Não queria ficar dependendo de ninguém. Então, Jesus obrigou o cego a pedir de uma maneira clara e objetiva. O livro de João, capítulo 16, vamos ler esse texto, capítulo 16, 24, ele diz assim, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus está desafiando a mim, irmão, a você, desafiando a nós, a pedir a Ele. Porque muitas vezes nós não temos pedido ainda a Jesus. O cego ficou ali muitos anos, acredito que aquele cego deveria ter acima de 40 anos, quando teve esse encontro com Jesus. Mas ele esperava ali, com a fé inteiramente em seu coração, esperando que o Senhor Jesus um dia passasse por ali. Ele não podia perder essa oportunidade. Quando Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faço? Ele tinha na ponta da língua a resposta já feita, exata para o Senhor Jesus Cristo. Mestre, que eu tenha vista. Isso foi o que ele pediu. Ao fazer essa pergunta, o cego foi obrigado a ser objetivo. Assim como nós também precisamos ser objetivo. No livro 14, no livro de João, 13 e 14,
Vamos ler esse texto aqui para a gente ver. João 14, 13, 14. Diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para que o nosso pedido seja um pedido que glorifique a Deus, seja um pedido que não seja para gastar nos nossos próprios deleites. Mas esse pedido aqui do cego de Jericó, ele foi um pedido que glorificou o nome de Deus. Porque se você vê adiante, você vê que esse cego aqui, ele não deixou mais de seguir o próprio Jesus. E muitas vezes nós pedimos a Deus algo para as nossas vidas que vem nos afastar de Jesus. Muitas vezes nós estamos desempregados, nós pedimos um emprego para Deus e este emprego impede de nós estarmos nos cultos, porque o patrão pede para nós fazer uma hora extra e nós fazemos essa hora extra e esquecemos que tem um culto naquele momento. Muitas vezes nós pedimos um carro para Deus, Deus nos dá esse carro e no dia do culto nós ficamos lavando esse carro, cuidando desse carro e esquecemos do culto. Por isso é muito importante, meus amados irmãos, que nós atentamos para estas coisas. Pedir algo que agrada a Deus. Deus quer ouvir da tua boca aquilo que você deseja, Fala com Deus. Jesus não sabia aquilo que o cego queria? Certamente que Jesus sabia. Jesus já sabia que aquele cego ele queria ver. Mas ele precisou perguntar: o que queres que eu te faça? Para que aquele cego abrisse a sua boca e dissesse para ele: eu quero ver, mestre, eu quero ver. Irmãos, hoje o Senhor nos faz essa mesma pergunta a cada um de nós. A cada um, está fazendo para mim, para você, para cada um de nós está fazendo essa pergunta: o que quereis que eu vos faça? Será que gostaríamos de ter riqueza, fama ou influência na sociedade em que vivemos? O mundo natural é atraído pela glória, pela fama, e os nossos enganosos corações não estão imunes a esses encantos passageiros. Não estão, irmão. Porque o homem hoje só pensa no bem-estar. Só pensa na sua casa, no seu carro, só pensa na sua própria família. É um pensamento egoísta, não pensa na família dos outros. E isso, meus irmãos, Deus não se agrada. Por isso é que Deus muitas vezes não ouve a tua oração, não ouve a minha oração, não ouve as nossas orações, porque os nossos pedidos eles são muito egoístas. É triste, mas nós somos capazes de usar até mesmo coisas espirituais para fins egoístas. E é verdade, meu irmão. Nós usamos muitas vezes, não estou dizendo que é você, que sou eu, mas muitas vezes nós, por ser humano, por ser falho, por ser pecador, nós usamos de coisas espirituais para o nosso próprio ego, para nossos fins egoístas. Procurando alcançar distinções, honra ou estima no meio do povo de Deus. Isto é. Irmão, a história desse cego ela tem que nos servir de exemplo. Nós temos que ver nesse cego um grande exemplo, uma grande perseverança de fé, e nós temos que imitar sem vergonha esse cego. Quão maravilhosa foi a resposta de Bartimeu. Sabia realmente o que precisava. Você sabe o que precisa hoje em dia? Você tem confessado a tua precisão para Deus? Você acha que Deus não gostaria de te dar aquilo melhor para o seu filho? Você acha que Deus não gostaria de ver você vivendo uma vida boa e bem? Faça isso, meu irmão. O cego pediu e foi atendido. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, naquele momento, ele teve fé para ser curado e fé para ser salvo. Porque Bartimeu, ele viu no Senhor Jesus Cristo
uma forma gratuita, uma forma graciosa de ser salva. E ele olhou para o Senhor Jesus Cristo não como um profeta, mas ele olhou como um Deus, o próprio Deus diante dele. Foi esta fé que o salvou. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele nos diz lá, que dá até para citar de cor, mas vamos ler aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê. Quanto tempo Bartimeu esperou pelo Senhor Jesus Cristo passar naquele caminho? Quanto tempo aquele homem desejou que o mestre passasse por ali para ele realizar o seu sonho? Irmãos, foi uma verdadeira perseverança desse homem, esperando o Senhor Jesus Cristo passar por ali. Passar por uma coisa, ele via, ele tinha fé, ele acreditava que ele ia ser salvo, mas uma coisa que para nós hoje em dia é incerto, mas para aquele homem era uma coisa mais certa da sua vida, é que um dia ele teria um encontro com o Senhor Jesus Cristo e recuperaria as suas vistas. Faça isso, meus amados irmãos. Faça igual Bartimeu. Tenha fé. Jesus está pronto a te salvar. Em Mateus capítulo 13 também, vamos ler esse texto aqui. Mateus capítulo 13, diz assim, capítulo 13, versículo 58. Olha o que diz o texto. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, eu desafio a esta igreja, desafio aos irmãos, nós não sermos incrédulos, mas confiar nas misericórdias do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto o Senhor Jesus, e nós, como temos visto o Senhor Jesus, você, como tem visto o Senhor Jesus? O cego Bartimeu viu ele como um Deus, não como um profeta. E você? E eu? Como temos visto o Senhor Jesus? Que o Senhor nos ajude a desejar uma visão espiritual clara, em vez de uma exaltação pessoal. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que a vida desse homem, do Bartimeu, que a luta desse homem pode ajudar você a vencer os seus obstáculos na sua vida. Irmãos, confia no Senhor Jesus Cristo, pois Ele está pronto para te dar a tua salvação. Se você não é um crente, para dar a sua salvação espiritual. E se você já é um crente, um servo de Deus, para dar a sua salvação, a te livrar das condenações desse mundo. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Nesse momento nós vamos orar. Nós vamos... Tem algum pedido aí, Heber, de alguém pedindo para oração? Não tem, né? Mas nós vamos orar, meu irmão. Nós vamos orar por esta igreja. Vamos orar pelos membros dessa igreja, pela família dessa igreja. Vamos orar, irmão, porque tem muitos irmãos no nosso meio que estão precisando de oração. Eles estão enfermos, eles estão fracos, eles estão, irmãos, doentes e precisam das nossas orações. Vamos orar pelo pastor Domiciano e sua família, a irmã Cleodi, a sua filha, o seu filho Beto. Orar por eles para que Deus os proteja e dá a ele visão para ele continuar fazendo a obra de Deus. Vamos orar pela congregação lá no Jardim Perola 2 e orar também pelo pastor Uziel, que está na frente dessa congregação. Vamos orar pelos membros dessa congregação. Vamos orar pelo pastor Osival, sua família, sua esposa, seus filhos, um deles está aqui conosco. Vamos orar, irmão, por cada um irmão. Eu peço aos irmãos nesse momento que cada um, na sua oração, lembra dos seus irmãos. Pede a Deus pelos seus irmãos. Nós estamos vivendo um período difícil, estamos vivendo uma vida
transtornada por esse vírus que está aí. Mas Deus é maior do que ele, meu irmão. Peça a Deus, ora a Deus pelo teu irmão, para que ele possa suportar essa carga que está sobre o mundo, que está sobre nós. Peço também uma oração especial para o irmão Lucas e para a irmã Mayra, que estão... acabei de falar com eles há pouco instante no telefone. Ele disse que está com suspeita desse coronavírus. Que Deus possa colocar suas mãos poderosas sobre os teus servos e não deixar que prossiga, mas que isso passe logo para que eles possam estar aqui no nosso meio. Ore por todos, meus irmãos. É tempo de oração. Nós precisamos orar um pelos outros. E aqui nós vamos orar nesse momento e peço aos irmãos que coloquem o seu joelho no chão nesse momento e ore cada um pelos outros. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa pequena dissertação da tua palavra, Pai. Foi para mim, Pai, algo assim muito bom, porque a vida desse moço, Bartimeu, me falou muito ao meu coração, Pai. Pai, e que nós possamos também, Pai, perseverar na fé, perseverar, Pai, na confiança no Senhor, entregando as nossas vidas, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Eu te peço, meu Pai, por esta igreja, por cada membro desta igreja, por cada um que tem os seus nomes escritos no livro desta igreja. Que o Senhor abençoa, Pai. Que o Senhor derrama as tuas ricas bênçãos do céu sobre os teus servos. E que eles possam, Pai, estar confiante, buscando o Senhor, pronto para correr para os pés do Senhor Jesus Cristo. Para quando o Senhor Jesus Cristo perguntar para cada um de nós, o que queres que eu te faça? A nossa resposta pode ser de imediato, pronta. Senhor, eu quero que o Senhor me guia nesse caminho, aqui, esteja pronto para responder para o Senhor Jesus Cristo. Aquele cego Bartimeu, ele foi salvo porque ele tinha uma confiança, tinha uma convicção que o Senhor Jesus Cristo o sararia. E nós também precisamos da cura espiritual e física do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço que os irmãos orem por muitos irmãos. Eu não tenho muita ciência dos irmãos que estão enfermos, mas o pastor sabe. E muitos irmãos aqui que têm os WhatsApp desses irmãos sabem. Então ore por esses irmãos. Ore para que eles, irmãos, não venham desanimar, mas que eles possam prosseguir servindo ao Senhor. E que Deus coloque as suas poderosas mãos também sobre esta doença nesse mundo, para que nós possamos nos reunir, matar a saudade um dos outros aqui nesse lugar. Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor e nós precisamos obter resposta do Senhor se a nossa oração for de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino. Dessa feita, vamos cantar o hino 198. Aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Isso salva o pecador, aleluia, como até por meio de um olhar. Olhai, pois me viver, confiai só
estejam fazendo o querer do nosso Deus. O querer do nosso Deus é que cada um esteja orando um pelos outros. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.